Fala rapaziada, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o nosso terceiro pilar dos 4 pilares da reprogramação mental, né? Hoje o assunto é aquele assuntozinho que toca na ferida, né? Que são os nossos hábitos, né? Como a gente vai reprogramar os nossos hábitos, como identificar e reprogramar, né? Eu listei 3 hábitos, dentre vários hábitos que a gente como ser humano tem, mas esses 3 eu acho que são os 3 primeiros que a gente tem que realmente identificar, que é como a gente vai, como é que a gente vai colocar nossa imagem para todo o nosso meio social, né? Então a gente vai aqui mais uma vez para a frente do computer e vamos embora. Let's go. A gente viu nos 2 primeiros vídeos, né? A reprogramação da nossa vida, identificar quem nós somos, a reprogramação da nossa mente, entender que a gente vive praticamente numa realidade programada para ficarmos de fato preso a crenças e dogmas e paradigmas, isso impedindo a gente de seguir adiante e ter uma vida aí próspera ou de sucesso, né? E hoje falaremos sobre a nossa reprogramação dos nossos hábitos, né? Eu listei 3 conceitos, né? Três tópicos que são a procrastinação, a autossabotagem e, por último, os pensamentos negativos, né? Esses 3 pontos aqui, a partir de tudo que eu já venho lendo e estudando, esses 3 pontos aqui são os principais fatores para que a gente crie maus hábitos, né? A procrastinação, a autossabotagem e os nossos pensamentos negativos. A procrastinação, ela tem um fator na sociedade que é as pessoas começam algo e não terminam, né? A gente começa a academia, vai um mês e para. A gente começa um plano ou um projeto ou uma meta e a gente não consegue sequer chegar na metade. Eu falo isso por experiência, porque eu realmente percebi, identifiquei aonde eu estava procrastinando e aos poucos eu venho quebrando toda essa todo esse hábito que realmente é um péssimo hábito, né? É um hábito ruim. Como a gente vai conseguir quebrar a procrastinação? Crie metas simples, tá, pessoal? Vocês precisam criar metas simples, metas rotineiras, que você faça todo dia. Coisas simples como arrumar a cama, arrumar o guarda-roupa, lavar sua casa, lavar seu carro. Metas simples diárias, tá? Que isso aí você vai conseguir fazer que seu cérebro conclua atividades simples, né? Se você não colocar seu cérebro para trabalhar de forma simples e objetiva, com metas simples, o seu cérebro nunca vai fazer aquela quebra e aquele bloqueio da procrastinação. Você vai começar uma coisa e você vai acabar que nunca você vai estar terminando. Tá bom? O segundo ponto que eu identifiquei, e vocês podem também estar identificando, é da mesma forma que vocês precisam criar metas simples, vocês não podem criar metas a longo prazo. Não crie metas a longo prazo quando você identifica que você está procrastinando. Porque a probabilidade de você continuar na procrastinação é muito alta. Então, o primeiro passo para você ir quebrando esse ciclo da procrastinação e chegar ao momento que realmente você vê que você não procrastina mais é você criar metas simples, né? E... Opa, desculpa aqui, pessoal. E não criar metas a longo prazo, né? Metas simples são tarefas diárias, tá certo? Tarefas diárias, pô. Você vai lá, muda, arruma seu quarto, arruma sua cama, arruma,
Você faz coisas que você sabe que vai terminar e vai começar e vai terminar. Você vai começar e vai terminar. Metas simples. E não criar metas a longo prazo, tá? 6 a 12 meses. Médio prazo. Mais 12 meses. Longo prazo. Fechou? Você evitar criar esse tipo de planejamento sem antes você concluir tarefas simples. Esse exercício de você ter metas simples, objetivos simples, né? Um cronograma simples. Quando você tiver o domínio da sua rotina, o domínio da sua agenda, dos seus afazeres, aí sim você começa a criar todo um planejamento e metas a longo prazo, tá certo? Não tenham pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Eu me planejava muito para daqui a 1 ano, 2 anos, 2 anos, 3 anos. Hoje, apesar de eu ter uma meta para 5 anos, eu tenho todo um cronograma para até aqueles 5 anos como eu quero estar. Então, a quebra da procrastinação é você colocar tarefas simples no seu dia a dia e evitar você estar fazendo aí metas a longo prazo. Perfeito? O outro ponto que a gente tem que deixar de lado é a autossabotagem. A autossabotagem é aquele velho costume de você criar problemas para você mesmo, né? Você constantemente está colocando obstáculos na sua vida, você está colocando pedras no seu sapato, você está colocando inundações no seu caminho. Então você precisa realmente também identificar aonde você se sabota, para a partir daí você começar a ter afirmações positivas sobre a sua vida, tá certo? Então, o primeiro ponto, não crie pensamentos negativos sobre si. Aquele famoso não consigo, não posso, não vai dar certo, tá? Você realmente tira isso aí do seu vocabulário. O não tem que ser específico, não é para qualquer coisa não, tá bom? Então não crie pensamentos negativos sobre si, tá? Aí a gente pode até acrescentar aqui o seguinte: eu consigo fazer qualquer coisa, tá certo? Você identificando aonde você se sabota, você consegue quebrar esses ciclos de criar pensamentos negativos para si mesmo e você começa a fazer afirmações totalmente voltadas para conclusões, né? Hoje eu não vou me atrasar, hoje eu vou chegar no meu horário, hoje eu vou dormir bem, amanhã vai ser um dia legal, eu sei que eu posso fazer isso, né? Sempre com afirmações positivas sobre você. Isso ajuda muito você a quebrar esse ciclo da autossabotagem e parar também com um pouco da vitimização. Fechou. E o outro ponto, para a gente quebrar o padrão desse hábito de auto-sabotar, de auto-se sabotar, é, como eu falei, parar de colocar obstáculos na sua vida. Pare de se vitimizar, velho. Pare de se vitimizar. Pelo amor de Deus, pare. Chega. Ninguém aguenta mais você constantemente tá tendo que arrumar desculpa para sua incapacidade de colocar um limite na sua vida, né? Eu posso dar um exemplo do tipo: você acordou até cedo, 3 horas antes de trabalhar, mas você já começa com a negatividade no seu pensamento, se sabotando do como, acho que vou me atrasar. Você começa a colocar, falta 3 horas para tu ir pro trabalho. Mas ainda assim, tu começa a criar obstáculos já no começo da manhã, que tu vai se atrasar porque tu vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo, e bota sempre aquela palavra negativa do não, acho que eu não vou conseguir, acho que não vai dar tempo, acho que vai dar ruim, acho que vou me atrasar.
Aí tu começa a cortar todos esses obstáculos, sejam mais complexos ou sejam coisa mais simples, que tu para desse hábito. É tudo uma questão de hábito. A procrastinação é um hábito, a autossabotagem é um hábito, o pensamento negativo é um hábito. E alguns psicólogos do sucesso, né, pessoas que preparam pessoas para o sucesso, acreditam em conjunto que a procrastinação, a autossabotagem, o pensamento negativo é o que faz você ter todos os hábitos ruins na sua vida. Tá certo? Então, não crie pensamentos negativos sobre si na autossabotagem. Eu tenho domínio sobre minhas decisões barra escolhas. Perfeito? Eu tenho domínio sobre minhas decisões barra escolhas. Isso aqui você vai parar de colocar pedras no seu caminho, porque ninguém põe pedra no seu sapato a não ser você mesmo. Beleza? E por último, não menos importante, o último ponto para a gente quebrar, reprogramar nossos hábitos é os pensamentos negativos. O que é que acontece com pensamentos negativos? Vamos voltar aqui para mim agora. Toda vez que seu cérebro está constantemente pensando, ele não para. É uma máquina infinita, né? É como se fosse uma máquina atômica, né? Quântica. Ela está sempre trabalhando consciente e inconscientemente. Então, quando você começa a ter ter o hábito de ter pensamentos negativos sobre tudo e qualquer coisa, esse hábito ele fica encravado no seu subconsciente. Tá entendendo? Então, você precisa identificar que você tem pensamentos negativos sobre você ou coisas alheias e você começar a quebrar todo esse tipo de pensamento. Porque o pensamento negativo ele para você, ele faz você ficar estagnado na inércia, porque para você repleto de pensamento negativo, que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, tudo que eu faço é ruim, você se vitimiza o tempo todo. Você tem um problema, esse pensamento, um pensamento é um problema é um pensamento. A partir daquele único pensamento, você começa a criar uma cadeia de outros pensamentos que, em sua maioria das vezes, são pensamentos negativos sobre um único problema. E praticamente todos os pensamentos negativos que você tem, você cria, eles não existem e sequer têm a possibilidade de existir. A partir daí as pessoas começam a ter ansiedade, depressão, pensam que a vida não tem mais jeito. Tá entendendo? Então, cortou o pensamento negativo da sua rotina, dos seus hábitos, você vai conseguir realmente alcançar metas simples e metas mais complexas. Vamos voltar aqui para o computador. E como é que a gente identifica os nossos pensamentos negativos? O primeiro deles é o nosso autoconhecimento. O nosso autoconhecimento. Por que eu botei o autoconhecimento para quebrar esse hábito do pensamento negativo? Porque se você se conhece... Deixa eu tirar isso aqui. Se você que se conhece, ó, se eu me conheço, nada vai me tirar a razão. E os pensamentos negativos são baseados em cima de emoção. Se você usar razão, você não vai se quebrar a cabeça por qualquer probleminha que acontecer na sua vida, né? Algo infortúnio que aconteceu na sua vida, você não vai gerar mais problemas em cima daquele único pensamento. Por quê? Nada tira a sua razão. Você sabe como você vai resolver aquele problema encontrando solução e não criando mais pensamentos negativos para o próprio problema. Tá bom? E o outro ponto que a gente precisa ter de pensamento negativo para quebrar esse hábito são as nossas condutas. Porque o que é que acontece? A nossa conduta diante de toda e qualquer adversidade, ou imprevisto, ou problema, ou qualquer coisa que tire a gente do caminho certo, né? Eu falo o caminho certo porque a gente está visando o sucesso, tá? Então, o caminho certo é o sucesso. Tudo aquilo que tira a gente do nosso caminho certo vai depender de como a gente se comporta, né? Como é que a gente se comporta diante da adversidade. Então, aqui a gente pode colocar, eu vou até colocar aqui, ó.
a gente precisa identificar nossos comportamentos. A gente identifica nossas atitudes e a gente identifica as nossas ações, tá? Comportamento, atitudes e ações, tá certo? Comportamentos, a gente praticamente, a maioria das pessoas tem que... Deixa eu trazer isso aqui para cá. Parar de reclamar e partir para a ação. Parar de reclamar e partir para a ação. Você tem que criar esse hábito desse comportamento, tá? Aqui a gente só está falando da parte mental, tá, pessoal? Tem vários outros tipos de comportamento, como a linguagem verbal, a linguagem corporal, a ética, a moralidade, né? Mas aqui a gente está falando especificamente para a gente reprogramar nossa mente, tá? Parar de reclamar e partir para ação. Nas nossas atitudes, tomar decisões otimizadas e objetivas, tá? Isso aqui é uma atitude, pessoal. Você tomar decisão é tomar uma atitude, né? Você precisa tomar uma decisão diante do problema de forma rápida, né? E objetiva. Beleza? E por último, ações, né? É você realmente pôr em prática... Pôr em prática as suas decisões. O que é que acontece? Atitude e ação é a mesma coisa? Não, tá? Atitude e ação não é a mesma coisa. Vamos lá, volta para mim aqui. O que é que acontece? Atitude é quando a gente cria na cabeça, né? A gente toma uma decisão, é aqui. Aí a gente cria uma atitude. E a ação é quando aquela atitude, ela de fato, ela é materializada. Tá entendendo? Então eu tomei uma atitude e parti para a ação. Ela saiu daqui e virou físico, virou algo existente, material. Fechou? Então, rapaziada, por enquanto, no momento, é isso, tá? Esses aqui são os nossos pilares aqui da reprogramação dos nossos hábitos, tá? A gente identifica a nossa procrastinação, a gente identifica onde a gente está se sabotando e a gente identifica o tipo de pensamento que a gente está tendo e o tipo de pensamento que a gente quer ter. Perfeito? Por enquanto, como é a questão básica, esse aqui é o principal e o necessário para a gente estar realmente identificando os principais hábitos que levam a gente para o fracasso mental e, consequentemente, o fracasso pessoal da nossa vida. Fechou? O próximo vídeo a gente vai entrar na reprogramação do nosso meio social, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre amizade, sobre família, toda aquela questão, já que a gente vive em sociedade. Perfeito? Eu ainda vou escolher os principais aqui, não tenho formado ainda, mas certamente serão os principais pontos que você realmente precisa reprogramar na sua vida social, que está lhe impedindo de alcançar o sucesso, né? A prosperidade. Então é isso, rapaziada. Um beijo no coração aí pra vocês. Deixa o like aí, se inscreve no canal e é nóis. Tamo junto.